Bom, e agora passamos à última apresentação desta tarde, aliás duas, a Cândida Ramos da Tages e a Sofia Quaresma do ICNF. Elas vão ter, nós depois a Maria faz aqui a troca da apresentação e vai falar primeiro a Cândida. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Cândida, sou aluna de doutoramento pela Universidade de Coimbra, em parceria com a Tages e com a BASE. Iniciei agora em janeiro o meu projeto de doutoramento, que tem o nome de Butterfly Farm, Ciência Cidadã aplicada ao restauro de biodiversidade em áreas agrícolas. Para dar um bocadinho de contexto, e o meu projeto surgiu nesse contexto, que é o Regulamento do Restauro da Natureza, que saiu agora em 2024. Só para dar ênfase, e é o que importa para o meu projeto, são os dois artigos. O artigo 10, que fala do restauro das populações de polinizadores, em que diz que é preciso reverter o declínio das populações de polinizadores até 2030. Também nesse artigo é dito que os Estados-membros devem promover a ciência cidadã no âmbito da recolha de dados de monitorização, sempre que adequado. E, neste sentido, há 2 semanas atrás, dia 31 de março, foi aprovado o Plano de Ação para os Polinizadores, com o nome de Polinizadores em Ação, que foi feito no âmbito do projeto de polinização, onde eu também participei, e dentro deste plano há uma proposta de programa de monitorização para os polinizadores. Outro artigo que é importante reter é o artigo 11, que se foca no restauro de ecossistemas agrícolas, em que os Estados-membros serão obrigados a responder a 2 destes 3 indicadores. São as reservas de carbono orgânico do solo, a percentagem de terras agrícolas constituídas por elementos paisagísticos de grande diversidade, uma grande palavreado, e o índice das borboletas dos prados. E o que me interessa é o índice das borboletas dos prados, também conhecido pelo Grassland Butterfly Index, GBI, e este índice é calculado com dados de um projeto de ciência cidadã, um método usado no projeto de ciência cidadã, que é o European Butterfly Monitoring Scheme, o IBMS. Em Portugal, este projeto tem o nome de Ciências de Borboletas de Portugal e é coordenado pelo Tages. A metodologia é muito simples, é a contagem regular de espécies de borboletas num percurso fixo ao longo do tempo, durante muito tempo. Na Europa já existem dados desde os anos 90, em Portugal este projeto começou em 2019 e podemos ver, já foi possível calcular o índice das borboletas dos prados, podemos ver que a tendência é, infelizmente, descendente. O meu projeto, que iniciou agora e vai ter 3 anos de campo, no caso de estudo, vai ser a zona oeste da produção de maçã de alcobaça. Escolhi pomares que estejam ao abrigo do projeto Ecopomar, em que prevê que haja um melhoramento, monitorização e ações de restauro em pomares de maçã de alcobaça. O meu indicador de estudo vai ser as borboletas diurnas no GBI. Os métodos de monitorização que vou aplicar são os transectos de borboletas e armadilhas malese, que vão acontecer durante 3 anos, sendo que eu vou fazer monitorização durante 3 anos e a ideia é que, a partir do próximo ano, sejam também os agricultores a fazer estas contagens. Por isso, o meu público-alvo vai ser produtores, agricultores, técnicos agrícolas, pessoas ligadas à produção da maçã de alcobaça. Para já tenho 10 pontos de monitorização, mas a ideia, e estou em conversações e provavelmente vou subir para 16, e só para acabar com os objetivos da minha tese, que vão ser ajustar o índice das borboletas dos prados ao contexto português, porque este índice foi construído com espécies do norte da Europa, do centro da Europa, com espécies que muitas vezes não existem cá, e algumas não existem mesmo, e algumas delas nem sequer têm comportamento, não existem em zonas de prado. Pronto, elas depois variam também o seu comportamento consoante os locais. O segundo objetivo é implementar a rede de censos em zonas agrícolas, que ainda não existe, transectos em zonas agrícolas. O número 3 é avaliar a eficácia dos métodos de contagem na monitorização de medidas de restauro em agroecossistemas. E, por último, também gostaria de analisar as alterações nas percepções e atitudes dos agricultores relativamente
à conservação da natureza, depende da sua participação num projeto de ciência cidadã. Então, olá a todos, obrigada pelo convite. Eu venho-vos falar um bocadinho dos censos de borboletas de Portugal. Como a Cândida disse, o projeto começou em 2019, é coordenado pela Eva Monteiro e pela Tagis. Tem 86 pontos de monitorização em Portugal e nesses pontos trabalham 120 voluntários. Como a Cândida referiu, a metodologia que nós utilizamos é o EBMS, é um procedimento que acontece de março a outubro, em transetos fixos, tem secções que correspondem a habitats, temos que cumprir intervalos mínimos de monitorização e temos que cumprir parâmetros de temperatura, vento e nebulosidade, porque senão as borboletas não voam, e temos que fazer um mínimo de 8 contagens por ano em cada um dos transetos, senão os dados não são considerados nesta plataforma e todo o esforço do ano pode perder-se se fizermos apenas 7 contagens ou se não cumprirmos estas regras. Porquê é que eu vos estou a falar disto? Obviamente porque não me estou a apropriar do trabalho da Tagis, que é um trabalho excepcional e começou em 19, enfim, com um tema que já é muito trabalhado a nível europeu, mas o ICNF assegura 33 pontos de monitorização em 46 deles situam-se em áreas classificadas. Portanto, dos 86 pontos de monitorização, 46 estão algures numa daquelas manchas a verde que vocês veem em Portugal continental e nessas áreas classificadas 33 pontos são da responsabilidade do ICNF. A Eva trabalhou estes dados desde o início do projeto e separou o trabalho representativo do ICNF no todo. Eu queria destacar que, por exemplo, em Portugal continental já estiveram ativos 105 transetos, atualmente só estão ativos 75, portanto há muitas desistências por motivos muito variados. No início há um entusiasmo incrível para fazer este trabalho, uma adesão incrível, toda a gente quer fazer transetos ao pé de casa, ao pé do trabalho e ainda ao pé do supermercado onde vai às compras, mas depois não fazem estas 8 contagens, ou se as fazem, fazem-nas só um ano, e há um nível de desistência muito, muito grande, que está ali, é expressivo, ali do 105 para 75 neste curto período de tempo. No nosso caso, a desistência é bastante menor. E porquê? Não é porque nós somos mais persistentes ou melhores a contar borboletas do que os outros voluntários. É porque nós fazemos isto como uma tarefa integrada nas nossas funções. Portanto, nós assumimos esta tarefa de monitorização, integrámos-la nas nossas funções e de março a outubro alguém tem que fazer este trabalho para não se perderem os dados relativamente ao período temporal que já temos. É inevitável falarmos do Plano Nacional do Restauro. Sexta-feira foi a 4ª reunião da Comissão de Acompanhamento. Eu estou a trabalhar no artigo 10º nos polinizadores e tivemos que produzir um relatório técnico de base. Basicamente, Portugal tem que produzir uma baseline para todos os artigos, para a lei do restauro. Agora estamos na segunda fase, em que estamos já com a baseline feita para todos os artigos e estamos a fazer as medidas para cada um dos artigos. E antes do verão, o Plano Nacional do Restauro vai estar em consulta pública e, portanto, eu estou a trabalhar aqui diretamente no dos polinizadores. Uma das coisas mais difíceis que nós tivemos que fazer neste relatório, pelo menos para mim, foi avaliar o estado das populações de polinizadores a nível nacional. Porque, como a Cândida disse, o trabalho dos censos começou em 2019, ok? E não há dados robustos, não há séries temporais longas nem robustas para se definirem tendências em tão pouco tempo. E foi muito difícil. Portanto, nós recolhemos aos dados dos censos, que têm então 86 pontos, à rede de estações de borboletas noturnas, 72 pontos, à lista vermelha dos invertebrados de Portugal, que avaliou 709 espécies, e às listas vermelhas europeias, que não existe lista vermelha para borboletas noturnas. Porque no artigo 10º, para além do regulamento de restauro, que saiu em 2024, saiu um outro regulamento o ano passado que nos diz quem são os grupos de polinizadores e como é que se vai fazer. E, portanto, é um artigo com uma especificidade enorme. Os grupos são as borboletas noturnas, as diurnas, as abelhas, excluindo a do mel, e os cirfídeos, as moscas das flores. E para mim este slide é muito importante, eu dei-lhe ênfase na passada sexta-feira quando apresentei isto à Comissão de Acompanhamento, porque são 2 projetos de ciência cidadã, a rede de estações de borboletas noturna e os censos de borboletas de Portugal, que põem ali o moderado abaixo.
porque senão o grau de confiança nos dados era baixo para tudo. E daí a importância do envolvimento das pessoas neste tipo de trabalhos. Na verdade, para as abelhas e para os cirfídeos, o grau de confiança da informação é muito baixo. Queremos dizer que estes dados são com as regiões autónomas. Portanto, atualmente já estão publicadas as listas de polinizadores destes 4 grandes grupos das regiões autónomas e do continente. Enfim, vai ter mais um ou menos um, consoante vão saindo artigos, mas enfim, estão publicados. Então, eu trabalho em 3 transetos dos censos, desde o início. No PNSAC há 2 transetos, que é nas Marinhas de Sal e no Polo de Miraminde, e na paisagem protegida da Serra de Monte Junto há um transeto, começou mais tarde, portanto há 6 anos, este é o 6º ano que faço monitorização e contagem de borboletas nestes 3 locais. São locais muito interessantes porque todos eles são no maciço calcários, 2 no maciço calcário extremanho e o outro nos calcários da Serra de Monte Junto. Portanto, em termos de comunidades botânicas, estou a tentar encontrar o Sérgio, aquilo que os polinizadores têm, aquilo que se lhes oferece é muito semelhante. No entanto, a altitude, a umidade, a ocupação humana é muito diferente. Estes são os nossos dados de espécies. O nosso local com mais espécies é o Polo de Miraminde, que é realmente um sítio único a nível nacional. Se não conhecem, estão todos convidados a conhecer. E depois, Rio Maior, junto às Salinas, tem 39 espécies inventariadas e em Monte Junto temos 35. Estes dados serviram-nos, por exemplo, para nós sabermos qual é a espécie mais observada em cada um dos locais e tentar perceber que espécie é esta, se é uma generalista, se não é, ok? Portanto, já sabemos quais é que são as espécies mais presentes em cada um dos locais, e no Polo de Miraminde é realmente o sítio que tem mais espécies. É um sítio que tem pouca perturbação humana, é um microclima, é um acidente geológico único a nível nacional, e este ano está inundado. Esta foto é da semana passada. Portanto, o nosso transeto, pela primeira vez em 6 anos, está debaixo d'água. Dia 9 tinha 3 metros fora d'água, já conseguimos ir aos primeiros 3 metros, ok? Acontece que para chegar ao transeto não há uma única flor. A floração é super interessante, porque os ciclos de vida estão todos, enfim, a responder à inundação que se fez sentir ali de forma permanente até o início de abril. Agora já há locais que não têm tanta água e, portanto, estamos muito curiosos com este 6º ano de dados. Já conseguimos fazer algumas das coisas com o número de espécies e as tendências. Há um outro trabalho que também evoluiu, cidadãos e voluntários, coordenado pela Tatiana Moreira, que conseguiu mapear a informação relativamente aos lepidópteros para o PNSAC com 21.164 indivíduos, com uma recolha histórica e também de citizen science muito, muito expressiva, mais uma vez do iNaturalist. Portanto, a integração destes dados são muito importantes nos trabalhos também de compilação de informação. Cá está o grupo de trabalho que a Tatiana reuniu e gostaríamos agora de avançar para uma espécie bandeira, a Eucloetagis, que ocupa ecossistemas muito perturbados e muito degradados, como as pedreiras, mas ela gosta muito daqueles habitats e era uma ambição de estudar um pouco melhor esta espécie aqui no parque. Com esta monitorização de borboletas, com a adesão aos censos, nós já fizemos muita coisa com e para as pessoas. Obviamente não vos vou ler nada disto, mas para mim são atividades muito importantes na medida em que as pessoas não sabem o que é que o ICNF faz no território. E esta atividade permite-nos receber pessoas em muitas alturas do ano, em atividades em que estamos a praticar o método científico, que é abstrato para muitas pessoas, e permite-nos também motivá-las para, quem sabe, criarem um transeto perto das suas casas, porque os transetos, apesar de serem 86 pontos em Portugal, estão muito litoralizados e, como a Cândida disse, não há transetos em regiões agrícolas e nós temos que responder com dados e, portanto, tem sido um trabalho muito interessante de abrir esta atividade à população e aos cidadãos, e é um trabalho que nos permite um contacto de proximidade muito grande com a área protegida e é um trabalho que nos promove também combater o plant blindness, que é muito importante, e principalmente o extrato herbáceo. Ninguém vai a uma área protegida para ver ervas, um extrato herbáceo, não é? Também não temos lá girafas nem zebras, não é? E, portanto, o que é que as pessoas lá vão fazer, o que é que lá vão ver? Ver borboletas é algo que motiva as pessoas e elas precisam desesperadamente do extrato herbáceo, ok? E é muito interessante começar a perceber relações planta-polinizador. Era muito interessante que alguém se dedicasse, uma vez que estão aqui tantas pessoas da academia e também ouvirmos, a estudar a planta, as interações planta-polinizador,
porque é disso que elas dependem e, na verdade, as cadeias alimentares começam todas por aí e, portanto, tem sido um trabalho muito interessante de olhar para o território de uma forma muito diferente. Estes somos nós, os que estão na equipa desde o início, já estou a terminar. Queria dizer que o parque faz anos dia 4 de maio e vamos abrir os transeptos à população, estão todos convidados, depois vou enviar os contactos para nos acompanharem, conhecerem os nossos transeptos e pegarem na rede, ok? Obrigada.